Qual tem sido o espaço do negro e a sua influência na arte brasileira? Começa agora, Negros em Foco. Em 2022 marca os 100 anos de Semana da Arte Moderna no Brasil, um evento repleto de polêmicas e muito controverso. E seguindo os passos da Semana de 22, o programa de hoje traz convidados criativos, atuantes e até polêmicos, como o roteirista e escritor Paulo Lins e a poeta e atriz Elisa Lucinda. Sejam bem-vindos. Eu estou adorando estar em foco. É Negra em Foco. Negra em foco. Querido, eu só tenho a agradecer de estar aqui. Espero poder contribuir. Estamos juntos e misturados. Com certeza. Pois é, Paulo, juntos e misturados. Mas essa mistura não aparece, né, na estética brasileira. E você tem uma trajetória de construir, de fortalecer, de resistir, né, e de impactar essa nossa diversidade que não está tão diversa. De uma certa forma, eu estou feliz porque isso está acontecendo. Nós tivemos aí um filme, Medida Provisória, que o Lázaro Ramos dirigiu, estourou aí esse ano, foi o filme mais visto, né, com um diretor negro, os roteiristas negros, personagens principais negros e tal, tratando de uma temática negra. Tem muita gente trabalhando, aprofundando essa temática. Então as coisas estão acontecendo. Eu não posso dizer que nós chegamos lá, que estamos numa igualdade, numa equidade racial no Brasil, em todos os sentidos. Mas estamos a caminho dele, na sua opinião. Nós demos, né, um passo a mais, nós estamos indo na direção do que certo que vamos chegar lá. Sabe? Elisa, agora você está nessa estrada aí, dentre outras coisas, dentro da televisão brasileira. Uhum. Você é atriz, você é escritora, você é poetisa. E você estava até trazendo uma curiosidade, você está com a sua peça alcançando 20 anos. Isso pode ser entendido como uma consolidação dessa mudança que o Paulo está dizendo? Sim, essa peça, ela vem, no tempo que ela foi escrita e pensada e estreada, há 20 anos atrás, era um cenário totalmente diferente. Uma coisa eu tenho certeza, o que está acontecendo agora é efeito do nosso trabalho, de um trabalho que começou antes de nós. Então, eu acho que o que está acontecendo agora foi chamado de utopia. Porque era sempre um negro, quando conseguia, um negro por obra. E hoje nós temos um cenário melhor do que tínhamos antes, na sua opinião. Melhor do que tínhamos antes. Está ficando constrangedor. Não ter um preto numa banca de jornalistas, numa banca de comentaristas, não está dando mais. Agora, Elisa, o Paulo está dizendo que o filme do Lázaro Ramos, por exemplo, Medida Provisória, pode ser um termômetro, mas ele é único. Você acredita que ainda assim ele tem potência para construir esse novo normal? Ele é único, mas ele é um filme que fez essa abertura de caminho. E a gente tem o pai da Rita, que é do Joelzito Araújo. Tem o Papai é Pop, e é o Lázaro que faz o pai, e eu faço a mãe. E o filme não era o Lázaro que ia fazer. Quem escreveu foi um branco, Marcos Pianges, maravilhoso. E quando botaram o Lázaro, mudou o filme todo. Veio a roteirista negra, veio eu, a mãe. Muda tudo. E mudou, inclusive, a popularidade do filme. Né? Agora, Paulo Lins, você já construiu esse caminho lá atrás, né? A Cidade de Deus foi também uma referência extraordinária e ajudou a fazer o processo se desenvolver até chegarmos à medida provisória. Foi mais fácil antes ou é mais difícil hoje? Qual é o seu olhar? Olha, eu sempre trabalhei com essa temática, né, colocando a negritude em pauta, né, de uma forma ou de outra. Por exemplo, o Cidade de Deus não era uma obra de arte, era uma tese de antropologia. Uma tese que virou filme. Eu ia fazer um mestrado em antropologia, mas na hora de escrever eu não conseguia escrever da forma antropológica, né? Aí eu comecei, vou fazer um romance. Aí eu estava querendo fazer um trabalho que fosse para os poderes, que fosse para a sociedade ver como a pessoa que está na favela entra para a criminalidade. Agora, você viveu lá dentro, você escreveu lá dentro, você... Eu vivi lá. Quando eu escrevi, eu estava lá dentro. Depois veio a Cidade dos Homens, veio o clipe do Rapa, Minha Alma, que eu fiz com a Cássia Lund. Aí veio Subúrbia,
né? Eu sempre trabalhei com essa temática, né? E estou vendo várias pessoas trabalhando com isso também, não só na televisão, mas no teatro e na literatura. Nós temos o Paulo Scott, Eliana Alves Cruz. Eliana Alves Cruz. Tem um time aí da Tem pesada. um time aí bom escrevendo. Paulo, eu vou convidar você e a Elisa para saber o que o povo pensa sobre isso, como é que ele está lendo isso e se ele consegue reconhecer, né, esses artistas, essas movimentações que estão dando aqui do lado de dentro. Não. Me lembro de Djavan, talvez não seja. Com certeza, conheço muito bem, escuto bastante. Esse aqui eu sei, esse aqui é o... A música eu conheço, mas ele... Fala mais, fala mais. Eu me recordo da música, mas saber o nome dele, não. Ah, foi. Milton Nascimento. Amigo é coisa pra se guardar. Verdade. Milton Nascimento. Conheço Milton Nascimento. O Milton Nascimento. Eu já li um livro, mas não lembro. Faz muitos anos. Cara, esse aqui eu vou chutar. Tem uma dúvida, mas eu acredito que seja Nilo Peçanha. Também não me recordo, porque a gente não vê muito, né? Mostra a foto. Não sei quem é. Sim, estudei muito ele na escola. Machado de Assis. Machado de Assis. Ih, li bastante. Ah, Machado de Assis. Que vergonha, eu estudei muito história, viu? Meu limão. Essa eu conheço. Mas dá uma dica aí só pra ficar legal. É o Meu Pé de Jacarandá. É o... Minha memória é muito ruim, moço. Cara, esse daqui eu tô lembrado, mas não tô. Não lembro. Mas que é Wilson Simonal, né? É o Simonal. Esse aqui eu conheço demais, Alegria na Música, uma pessoa muito importante. Simonal, boa. Meu limão, meu limoeiro, meu pé. Elisa, o que é isso? Por que acontecem essas coisas? Ninguém sabe quem são os nossos heróis negros? A gente tem uma educação, primeiro, a educação oficial das escolas, muito torta. Ela é invertida, a gente elogia e estuda nossos vilões como heróis, ainda. Domingos Jorge Velho era um cara que andava com as orelhas de quem ele capturava dos escravos como um colar. Esse cara é estudado como um grande bandeirante. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem uma invisibilidade imposta a nós. É muito grande. Acha-se que todo preto é meio igual. Eu não confundo Cláudia Leite com Eliana. E acho também que tem um problema de memória no Brasil. Como a Elisa falou, concordo com tudo que ela falou. Vamos falar de história porque a gente não vai... Pouca gente conhece a Luz Gama, sabe? Pouca gente sabe quem é a Zumbi. Luísa Maim. Sabe, Luísa Maim, a gente não sabe. Então, assim, a gente tem que rever a história. Por exemplo, a história tem que ser revista. Sim. Tem que ver... Revista e reescrita. Reescrita agora com intelectuais negros e vista do ponto... Né, de vista de quem... Negros e indígenas, desculpa. Indígenas. Eu vou convidar, né, para vir aqui para a nossa conversa, nosso queridíssimo Oswaldo Faustino. Né? Ele é o idealizador de um projeto de visita a museus aqui em São Paulo que deu o que falar. Não é? Cadê você? Estou aqui. O que aconteceu foi o seguinte, em 2015... dois artistas plásticos, Moisés Patrício e o Peter Brito, eles estavam incomodados da nossa ausência nas galerias de arte. Né? Desse debate, resolveram fazer uma intervenção chamada Presença Negra. Aí eu entro. Aí que você entra. Então, a gente começou a pensar assim, a nossa não presença nas galerias, nos vernissagens, etc., fazia com que eles achassem que a gente não gosta de arte, que a gente não entende arte, então também não programavam os artistas negros para exporem os seus trabalhos. Naquele momento, um pouquinho antes, tinham acontecido os rolezinhos no shopping center, né? Mas, quando aquela juventude negra chegava no shopping, eles achavam que aqueles jovens estavam ali com o intuito de incomodar. Como é que foi a recepção nas galerias?
A princípio houve estranhamento, né? Primeira intervenção foi na Galeria Mila, na Vila Madalena. Negros e negras que paravam para ver as obras. O mais engraçado é que as pessoas brancas entravam, olhavam de passagem e iam para o local onde estavam servindo o coquetel. E nós ficamos vendo as obras de arte. Obrigadíssimo pela sua gentileza. Obrigado, querido. Ô, Paulo, como é que é esse negócio? A gente está dizendo que precisa ter um lugar, né, para que o negro possa fortalecer a sua história, possa fortalecer o seu pertencimento, e a gente tem dito também que precisa da sensibilidade dos não negros também. Você concorda com isso? Existe uma confraria que envolve pessoas brancas, que envolve pessoas negras, que tem uma sensibilidade maior para a equidade racial, para a equidade social. O preconceito, né, o racismo estrutural é uma coisa que afeta todo mundo, a gente tem que lutar contra isso. Né? Tinha um abismo quando você começou até chegar aqui? Como é que você superou? Um abismo muito maior. E como é que você superou esse abismo? Eu acho que eu falei muito para brancos e foi bom. Eu sempre conclamei, de alguma maneira, que todos entrassem na luta antirracista, mesmo porque o racismo é um problema dos brancos. E esse fator quebra essa superioridade, pelo menos intelectual, porque é uma burrice ser racista. Elisa, nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes disso, você confere o que o compositor Simoninha, filho do Simonal, que vimos agora há pouco, tem a falar sobre o tema do programa de hoje. Luta negra demais, luta negra demais. Se a gente pegar na nossa história, Castro Alves, Machado de Assis, Maestro Henrique Alves, enfim, Luiz Gama, tantos negros foram importantes, né, na construção dessa história, e obviamente que a partir dos anos 50, dos anos 60, ainda muito mais na minha área, na música popular brasileira, né, quantos artistas negros não são fundamentais até hoje, né? Precisa de mais educação, né? A gente precisa que o negro realmente esteja inserido de fato na sociedade, e por isso que é tão importante ter esse espaço aqui para a gente poder discutir ideias como essa. De volta com Negros em Foco, comigo o roteirista e escritor Paulo Lins e a poeta e atriz Elisa Lucinda. Tema hoje, qual tem sido o espaço do negro e a sua influência na arte brasileira? Vamos conhecer o trabalho do fotógrafo Walter Firmo. Ele já clicou muitas celebridades e até hoje usa suas fotos como manifesto. Esse garoto sou eu. Eu sou um vendedor de sonhos, mas eu continuo botando a cabeça nas pessoas. Está tudo aqui. Sua sensualidade, seu trabalho, sua envergadura física e de uma maneira de comoção, para mim, se tornaram meus totens. Jogaram muita pedra na minha árvore, que dava frutos ou iria dar, né? Eu só fui sentir isso em Nova York, em 68, quando eu trabalhei na sucursal da revista Manchete, né? E deixei até o meu cabelo crescer, Black is Beautiful, que havia um movimento negro lá nos Estados Unidos, né? Quando, pelo fax, eu acho, chegou uma mensagem lá no sucursal e o diretor disse: Walter, tem um negócio lá do Rio que veio para você. Acho que é de um colega seu. E nessa mensagem dizia: como é que vocês foram contratar uma pessoa que é mau profissional, analfabeto e negro? Nós somos a maioria, né? Isso já lhe respondo, né? Mas somos maltratados, vilipendiados, somos perseguidos, né? Por uma questão freudiana que não se dá conta como é que uma pessoa acha-se superior só pela cor da pele. Primeiro, confiscaram a nossa própria história. Você aprender no seu primário, no seu ginasial, no seu científico, que você não tem uma história do negro, você não tem os seus heróis. Que é isso, cara? Eu não sei nem como é que o Machado de Assis e o outro, né, são reconhecidos, né, como totens da literatura, porque esses escaparam. O Lima Barreto, esse foi com PH, o outro esbranquiçou-se, sim, mas um grande poeta, o Machado. Aí foi quando eu comecei a pensar num trabalho político. E aí vieram os músicos, né?
os homens da fábrica, as festas folclóricas, religiosas, os operários, tudo. Pixinguinha era um emérito músico tão conhecido, né? Em 1922 ele esteve em Paris, naquele seleto clube de 8 pessoas, 8 batutas, e eu cresci com esse homem na cabeça. A gente tem que se reordenar, reaprender a respeitar as vontades das pessoas. Nós vamos ter que aprender ainda bastante sobre isso, né? Paulo, ser artista negro no Brasil hoje ainda é um ato de resistência? Olha, por exemplo, eu acho que sim. E também ser médico, ser engenheiro, ser empresário, ser político, ser tudo no Brasil é um ato de resistência. Para qualquer um? Para negro? Para negro, estou falando para negro. Agora a questão que ele fala, que o Walter fala, ele fala que os personagens negros, a nossa história não está na história. Eu não aprendi isso do modernismo, que eu deveria ter aprendido no ginásio, por exemplo, que Mário de Andrade, que Oswald de Andrade, Villa-Lobos saiu daqui e foi para o Rio conversar com Pixinguinha, com Ismael Silva. Isso não está escrito. Não está escrito, você não aprende isso na escola. Villa-Lobos tocava com o João da Baiana. 100 anos de modernismo, Semana de Arte Moderna. O negro não estava lá e o negro está aqui agora? Assim, havia uma premissa no modernismo, isso do Mário de Andrade, do outro, que a procura pelo homem profundo. O que era o homem profundo? O negro, né? O negro, a negra e os indígenas. Sim. Agora, é muito interessante que aquela intelectualidade daquela hora não reconhecia o negro, oficialmente não está na foto, ela continua ainda, que apesar de nossas vitórias, porque essas vitórias que ele citou são nossas, porque muitos brancos do bem ainda continuam com aquela mesma cabeça modernista que excluiu o negro. Vou falar uma bomba aqui. Fala, bomba eu gosto. Fala aí. Ninguém falou nada quando Domingos Oliveira fez Todas as Mulheres do Mundo. Tinha que ser quase todas, porque não tinha uma negra ali. Não se percebia. E até pouco tempo o audiovisual brasileiro não percebia, mas ninguém reparava no racismo. Tanto que, assim, para os afrodescendentes, né, colocar a cultura dentro da cultura de uma nação, né, foi uma luta muito grande. Você tem uma ideia, por exemplo, aqui assim, quem era mais procurado pela polícia? Os pais de santo, as mães de santo e os músicos, os sambistas, as sambistas, né? E quando o negro e a negra começam a votar, quem é que vão pedir voto? Né? Pixinguinha, ele não entrava, ele não podia tocar em certos lugares. Pixinguinha, um dos maiores músicos brasileiros. E foi uma persistência, uma luta muito forte. Né? E isso você não aprende na escola. Você não conhece na escola Luiz Gama, você não sabe quem é Zumbi, você não sabe quem é Dandara. Você tem que aprender isso no primário, no ginásio. Vamos ver o que foi lembrado e discutido durante o Festival Dialética Afromusicais. É importante tocar nesse assunto do que foi a Semana de 22 a partir aqui de São Paulo, né? Entender que também foi um movimento elitista que consagra uma pequena parcela de quem estava pensando o país naquela época pela perspectiva artística. Não só o debate dialético, mas também o debate estético, a corporalidade e uma cosmovisão que não estava presente na semana dos modernistas da Semana de 22. Só foi possível porque também eles foram beber de fontes cosmológicas dessas digitais africanas que construíram também parte dessas identidades. Esse embranquecimento do negro ele se dá muito em função de como a indústria cultural vai também condicionando a gente a pensar com a cabeça deles, a falar com as vozes deles e a se movimentar com o corpo deles. Então, para o povo brasileiro é fundamental compreender, né, Cida, que a manutenção dessa cultura, dessa arte e reconhecer que as digitais africanas na formação da nossa identidade cultural é fundamental para compreender o Brasil. Ser artista negro no Brasil é um ato de resistência, Elisa Lucinda? Ainda é um ato de resistência, mas assim, o que a gente está assistindo agora é que a gente está indo de galera também. O que é ir de galera? E de galera não ia mais sozinho. A gente tem agora, tem gente na equipe, tem maquiador preto, tem figurinista negro. Isso muda um filme, muda tudo.
Paulo, tem uma curiosidade na sua obra, na sua trajetória, mas eu me recordo que o seu trabalho, né, Cidade de Deus, por exemplo, você foi buscar todos aqueles elementos, todos aqueles insumos dentro da própria comunidade. Como é que você conseguiu, se a barreira é quase que intransponível? Tem que entender que a coisa mais importante do ser humano é a cultura. A arte, a cultura é que nos liga aos nossos ancestrais. É que você tem a tradição. Então, mas essa cultura ela pode ser hierarquizante e pode ser, inclusive, excludente. E é isso que nós estamos debatendo aqui. E como é que a gente supera isso se tem uma coisa definida? Isso foi a nossa maior luta. A minha música, a minha arte, a coisa está aí e está dentro da cultura nacional. É o que nos une. A força de um povo, o que torna um povo mais forte é a cumplicidade de acreditar no mesmo Deus, de acreditar na nossa arte, de falar. Então, quando você vai lá dentro, quando você vai buscar lá dentro, eu não vim aqui, eu não estou aqui porque se não tivesse alguém lutado por mim lá atrás, e porque eu tive exemplo lá atrás. Porque senão eu não faria. Mas a gente consegue negociar nos dias de hoje dessa maneira? Nós viemos assim, né? A partir de nossos espaços e com as nossas solidões, e fomos nos aquilombando. Mas, na verdade, o sistema de cotas foi fundamental no Brasil. E esses meninos, que hoje são rapazes que estão estudando nas universidades, já estudaram em livro um ou outro, mas viram nomes africanos no livro de história, coisa que a gente não via, que a gente está podendo botar na estrada nossa estética. Ô Paulo, apropriação do conhecimento, apropriação da educação. O quanto isso, hoje, é indispensável. Isso está se ampliando, né? Mas, por exemplo, aqui assim, quando eu comecei a escrever, quando eu fazia poemas, quando eu comecei a escrever o Cidade de Deus, por exemplo, eu não tinha a literatura marginal, eu não tinha literatura periférica, eu não tinha um hip-hop, eu não tinha nada disso. Mas eu tinha a Bíblia Nascimento, eu tinha o Teatro Experimental do Negro, eu tinha Lélia Gonçalves. Você tinha referência. Eu tinha referência, eu tinha Ney Lopes, eu tinha Martinho da Vila. E hoje, esse pessoal tem a nossa referência. Então, essa motivação é uma luta. E nós tivemos 2 exemplos importantes que pode contribuir e fortalecer esse raciocínio, que foi a chegada do Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. E tivemos antes o Domício Proença. Na opinião de vocês, qual é a importância, então, dessa referência, desse exemplo, né, para todas as crianças negras, para todos os jovens negros? O Gilberto Gil entra nesse lugar. Olha, que bacana lá, aquele cara que chegou na Academia Brasileira de Letras e é o nosso cara, o nosso grande ministro da Cultura, o nosso grande pensador filosófico da MPB. Ok, mas eu pessoalmente acho que a Academia Brasileira precisa ser brasileira. Eu acho muito, meu Deus, nunca vou entrar lá com o que eu vou falar agora, mas eu acho muito careta, eu acho muito longe do povo. Uma Academia Brasileira de Letras deveria ter uma interlocução com a população totalmente diferente, não aquele chás. Ela é muito associada a uma coisa monárquica, a fardão. Tudo aquilo, para mim, eu acho que falta preto, falta alegria, porque a literatura é uma alegria. Ali tem tesão, ali tem aventura, não é um negócio chato. Muito bem. Paulo Lins, querido, muitíssimo obrigado pela gentileza da presença, uma grande alegria tê-lo. Querido, eu que te agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Sucesso, parabéns. Elisa, querido, da mesma maneira, obrigado, muito mais sucesso para você, muito mais conquistas, né? E que todas as meninas negras possam ter o desejo de ser a Elisa Lucena. Olha, eu quero agradecer e mesmo desejar vida longa ao Negros em Foco. É bom que o Negro em Foco ponha a nossa memória aqui para que a gente não vire poeira da história. Para você aí de casa, Negros em Foco volta semana que vem. Até lá.